Esta é uma história que nos chegou e achamos que ela precisa ser contada. Pode ser que você se reconheça em algum momento. Pode ser que não. Mas escuta até o fim. Eu tenho 32 anos e moro em São Paulo há quase uma década. Trabalho como contadora autônoma, a maior parte do tempo de casa mesmo, com meus clientes remotos, minha xícara de café fria na mesa e a janela aberta para o barulho da rua. Não é uma vida glamurosa. Nunca foi. Mas era minha. Pelo menos achei que fosse por um tempo. Meu nome é Larissa. Larissa Drummond. E o que eu vou te contar aconteceu há 3 meses, mas parece que foi uma vida inteira atrás. Deixa eu começar pelo detalhe, que pode parecer pequeno, mas não é. Toda vez que eu ia na casa dos meus pais, no condomínio deles em Campinas, eu estacionava meu carro na rua. Sempre. O Honda Fit, que dirijo há 11 anos, o mesmo que minha mãe chama de aquela coisa velha quando não está me pedindo favor. O carro da minha irmã, uma Hilux branca que o marido dela comprou ano passado, ficava sempre na vaga coberta, toda vez, sem discussão. Larissa, tira o carro da frente. O Rodrigo vem trazer as crianças e as visitas vão chegar. Eu tirava, sempre tirava. E foi só muito tempo depois que eu entendi o quanto aquela vaguinha de estacionamento dizia sobre o meu lugar na família. Minha irmã se chama Camila, 3 anos mais nova que eu, casada com Rodrigo Meirelles, que é sócio de um escritório de advocacia corporativa em São Paulo. Ela tem 2 filhos. O mais velho, Gustavo, tem 6 anos. A caçula, Isabela, 4. E uma casa em Alphaville, que minha mãe descreve para as amigas como se fosse um castelo medieval, só sem as torres. Meus pais são Paulo e Vera Drummond. Meu pai se aposentou há 4 anos de um cargo de gerente regional numa seguradora. Minha mãe nunca trabalhou com carteira assinada na vida, mas ela mesma diz que é mais ocupada que qualquer executiva. Ela preside o grupo de mulheres da paróquia, organiza o bazar beneficente do condomínio e mantém o que ela chama de a reputação da família, com uma dedicação que eu sempre achei maior do que a dedicação que ela tinha a qualquer um de nós de verdade. Mas isso é coisa que a gente só vê quando para de fazer parte da decoração, porque era isso que eu era. Eu percebi isso numa terça-feira à noite, lavando a panela de pressão da minha mãe depois de mais um jantar em família que eu havia preparado, servido e que eu estava agora limpando. Não consigo nem lembrar qual era o prato. Só lembro do barulho da água quente, da esponja e de uma sensação estranha no peito, como se eu tivesse tentando lembrar a última vez que alguém me convidou para algum lugar só porque queria a minha companhia. Não para trabalhar, não para ajudar, só para estar junto. Não consegui lembrar. 3 anos atrás, minha vida desmoronou de um jeito que eu não esperava. Eu namorava o Fábio há 5 anos, morávamos juntos. Falávamos em casamento, em filhos, em uma vida que eu desenhava na cabeça com muito cuidado. E então ele sentou no sofá uma noite, com aquela expressão de quem está prestes a dizer algo que praticou várias vezes no espelho, e disse: Larissa, eu te amo, mas eu não sei se ainda sou apaixonado por você. Você está sempre aqui, sempre disponível, mas parece que você não está presente de verdade em lugar nenhum. Sempre aqui, mas não presente. Levei semanas para entender o que isso significava. Depois que ele foi embora, eu andei por São Paulo por horas, sem destino. Entrei num brechó perto da Avenida Paulista, quase sem querer, e lá estava uma câmera, uma DSLR Canon usada, com uma pequena amassado na alça e uma etiqueta com o preço que eu realmente não deveria pagar naquele momento. Comprei. Não sei bem por quê. Talvez porque fosse a primeira decisão completamente egoísta que eu havia tomado em muito tempo.
Essa câmera virou o meu segredo. Comecei fotografando o que ninguém fotografa. A senhora que espera o ônibus em Pinheiros todo dia às 6 da manhã com a mesma sacola plástica. O vendedor de churros na Consolação com as mãos rachadas pelo frio. A moça que limpa o banheiro do shopping e olha para o próprio reflexo no espelho por exatamente 2 segundos antes de sair. Pessoas que a cidade olha direto sem ver. Igual ao que minha família fazia comigo, só que eu só fiz essa conexão muito depois. Criei um perfil anônimo no Instagram, sem nome real, sem rosto, só as fotos. Chamei a série de Mulheres Invisíveis. Em 3 anos, chegou a 12 mil seguidores, pessoas que paravam e olhavam de verdade. Eu guardava a câmera enrolada num cachecol bege velho no fundo do armário. Era a única coisa que eu nunca dei para ninguém, nunca emprestei, nunca abri mão quando alguém precisava de algo. 3 semanas antes do jantar de aniversário dos meus pais, chegou um e-mail que eu quase deletei, achando que era spam. Era de uma galeria em Florianópolis, a Galeria Litoral, especializada em fotografia autoral. O dono queria conversar sobre meu trabalho. Fiquei olhando para a tela por 20 minutos com as mãos levemente trêmulas. E então fiz o que sempre faço com coisas boas que chegam até mim. Não respondi, porque coisas boas não eram para mim, nunca tinham sido. Tem uma pessoa na minha família que sempre me enxergou. Ela se chama Tia Beatriz, irmã mais nova da minha mãe. É o que minha mãe chama de a decepção da família. Beatriz nunca casou, nunca teve filhos. Foi viver em Floripa 20 anos atrás para abrir um café com ateliê de cerâmica nos fundos. Minha mãe não perdoa desde então. Ela jogou fora o potencial que tinha. Minha mãe diz: podia ter tido uma vida de verdade. Eu ligo para a tia Beatriz todo domingo à noite há 7 anos. Minha mãe não sabe. Foi ela quem primeiro viu minhas fotos. Mandei uma, só uma, com o coração acelerado. A resposta dela me fez chorar no banheiro por 15 minutos. Larissa, isso é extraordinário. Você tem um dom que a maioria das pessoas passa a vida toda tentando desenvolver. Ninguém havia me chamado de extraordinária antes. Nunca. Foi ela quem me encorajou a continuar postando. E foi ela que me ligou 3 semanas antes do aniversário e disse, com a calma de quem sabe muito bem o que está fazendo: Larissa, espero que não se importe, mas eu mandei o link do seu perfil para um amigo meu, o Marcos Alves. Ele tem uma galeria em Florianópolis. Meu coração parou. Tia B, é esse que me mandou o e-mail? Sei, minha linda. Ele me disse que está pensando numa exposição solo. Silêncio total do meu lado. Só o barulho da geladeira e a minha própria respiração. Mas isso é de verdade. Isso é uma coisa real. É sim, ela disse, com uma firmeza gentil que eu nunca esqueci. E você merece. Você não precisa da permissão de ninguém para construir o que ama. Eu aprendi isso tarde demais. Você não precisa aprender. Naquela noite eu respondi o e-mail de Marcos Alves. Agora deixa eu te contar sobre o jantar. O aniversário de 40 anos de casamento dos meus pais. Minha mãe planejou durante 3 meses. 30 convidados, jantar servido em casa, decoração com flores brancas e douradas que eu passei 2 dias ajudando-lhe a montar, cardápio que eu coordenei com o buffet para economizar dinheiro, porque trabalho menos manual significa menos custo, e eu estava ali justamente para o trabalho manual. Cheguei às 7 da manhã no dia do jantar, de calça e camiseta, porque qual seria o sentido de me arrumar se eu passaria as próximas 10 horas na cozinha? Organizei os pratinhos de entrada, dispus as taças de cristal, as mesmas que não posso usar, só lavar. Arrumei as cadeiras 3 vezes, porque minha mãe achava que o espaçamento estava errado.
Fiz os arranjos de mesa com as flores que eu mesma havia buscado na madrugada anterior no mercado de flores do Ibirapuera, porque eram mais baratas assim. Às 6 da tarde, a casa estava linda, impecável. A mesa comprida, atravessando a sala de jantar com a toalha de linho que eu havia passado por 2 horas, os guardanapos dobrados em formato de leque, do jeito que minha mãe aprendeu num curso que ela fez nos anos 90 e nunca esqueceu de mencionar. Larissa. A voz da minha mãe me alcançou no corredor quando eu finalmente havia trocado para um vestido preto simples. Ela me olhou de cima a baixo com aquele olhar dela. É isso que você vai usar? É preto. Achei que fosse adequado. Fica bem, suponho, mas fica discreta, tá? Hoje é sobre o papai e eu. Eu acenei com a cabeça. Sempre acenei com a cabeça. Os convidados foram chegando às 7. Homens de blazer, mulheres de vestido, velhos conhecidos da paróquia, colegas de condomínio, gente que achava que conhecia a família Drummond muito bem. Nenhum deles me conhecia de verdade. Minha irmã chegou às 7h15, calculada como sempre, tarde suficiente para entrar, quando todos já estavam lá, cedo o suficiente para não parecer descortesia. Ela entrou com um vestido vermelho que ela anunciou para qualquer pessoa que perguntasse como sendo importado, com Rodrigo atrás dela, de terno cinza escuro, e os 2 filhos vestidos como se fossem sair de uma revista de moda infantil. Minha mãe correu para abraçá-la. Gente, vocês conhecem a minha filha Camila e o marido dela, Rodrigo Meirelles. O Rodrigo foi feito sócio no escritório no ano passado. Vocês imaginem como nós estamos orgulhosos. Aplausos, sorrisos. Parabéns! Minha mãe não mencionou que eu havia feito a declaração de imposto de renda de Rodrigo por 3 anos seguidos. De graça, claro. Circulei com as travessas de entrada. Recolhi copos vazios. Respondi perguntas de convidados que não me reconheciam. Você é do buffet? Uma mulher me perguntou pegando um bolinho de queijo. Antes que eu pudesse responder, minha mãe apareceu. Não, essa é a Larissa, minha outra filha. Ela está ajudando hoje. A mulher sorriu educadamente e virou as costas. Minha mãe já estava olhando para outro lado. Minha outra filha. Ela está ajudando. Em determinado momento da noite, Rodrigo apareceu na minha frente com a Isabela no colo e o Gustavo puxando a manga do paletó dele. Você pode ficar com eles? Eu e a Camila precisamos circular. Não era uma pergunta, era uma instrução, como se me passasse uma encomenda. Fiquei com as crianças, dei jantar a elas na cozinha, limpei o rosto da Isabela quando ela derrubou suco na blusa, contei 2 histórias para o Gustavo que ficava tentando escapar para o salão. Quando finalmente consegui sair da cozinha, a sobremesa já estava sendo servida. Eu não havia comido nada desde de manhã. Ninguém havia guardado um prato para mim. O anúncio veio às 9. Meu pai levantou e bateu levemente no copo de cristal com uma colherzinha. O som se espalhou pelo salão e 30 rostos se voltaram para ele com sorrisos de expectativa. Meu pai tinha uma voz de gerente de banco, aquela voz que soa sempre levemente ensaiada, mesmo quando está sendo espontânea. Vera e eu queremos agradecer a presença de cada um de vocês aqui esta noite. 40 anos, 4 décadas construindo essa família, essa casa, essa vida. Minha mãe reluzindo ao lado dele. Camila com a mão de Rodrigo. Eu perto da porta da cozinha ainda segurando um prato sujo de sobremesa. E para celebrar essa data, ele continuou com aquela pausa dramática que eu reconhecia desde criança quando ele ia anunciar algo que achava importante. Temos uma surpresa. Na semana que vem, levamos a família toda para o Nordeste. Uma semana em Porto de Galinhas, num resort. Uma segunda celebração, só nós, os Drummond.
O salão vibrou. Que lindo! Que presente maravilhoso! Vocês merecem! Camila deu um gritinho de animação que soou genuíno, mesmo sendo completamente calculado, eu tenho certeza. Rodrigo sorriu. Minha mãe estava com os olhos brilhando. E eu senti algo se abrir no meu peito. A família toda. Isso me incluía. Por uma vez. Por uma única vez eu não ficaria em casa cozinhando e limpando enquanto todos se divertiam. Eu daria um passo à frente. Que dia é o voo? Eu perguntei. Simples assim. 24 letras que mudaram tudo. Meu pai me olhou. Não era raiva. Era algo pior. Era a expressão de quem acaba de perceber que esqueceu de checar um detalhe menor. Larissa, você não precisa saber o horário do voo. Você não vai viajar com a gente. O salão ficou em silêncio. Não todo ele. Mas o silêncio que importava, o que estava perto de mim, ficou absoluto. Não entendo. Minha voz saiu mais baixa do que eu queria. Minha mãe tomou a palavra com aquele tom dela de quem está sendo completamente razoável enquanto diz algo completamente absurdo. Alguém precisa ficar com as crianças, Larissa. A Camila e o Rodrigo precisam de uma viagem de verdade. Você vai tomar conta do Gustavo e da Isabela enquanto a gente está fora. 30 pares de olhos, 30 testemunhas. Minha irmã não disse nada. Rodrigo olhou para o chão. Minha mãe já havia voltado a sorrir para os convidados como se o assunto estivesse encerrado. Meu pai havia pousado o copo de volta na mesa. Claro, eu disse. Entendo. E sorri. O sorriso que eu havia aprendido a fabricar em 32 anos de prática. O sorriso de quem está bem, de quem não tem problema, de quem sempre entende. Mas alguma coisa dentro de mim havia partido, não do jeito que se chora depois, do jeito que um osso parte quando cede demais, sem barulho nenhum, só a sensação de que algo que estava no lugar não está mais. Fui para a cozinha e fiquei lavando louça enquanto os risos e as conversas chegavam até mim pela porta. E fui lavando, e em algum momento parei de sentir a água quente na mão e comecei a pensar de um jeito que nunca havia pensado antes. Não estava planejando nada, não conscientemente. Mas as peças estavam se movendo sozinhas lá no fundo, como quando você sente que vai chover antes de ver qualquer nuvem. Era quase meia-noite quando aconteceu o que não deveria ter acontecido e que talvez precisasse ter acontecido. Precisava acessar um arquivo de cliente que tinha prazo no dia seguinte, um prazo que eu havia adiado por causa do jantar. Meu notebook estava em casa. O da minha mãe estava na bancada da cozinha. Ela não se importaria, nunca se importou de pegar minhas coisas sem perguntar. Abri o notebook. O navegador estava aberto com o Gmail dela logado. Eu deveria ter fechado. Deveria ter aberto uma aba nova. Mas eu vi o meu nome na linha de assunto de uma conversa recente. Viagem Nordeste. Situação da Larissa. Fiquei parada por uns 5 segundos. Eu sabia que doeria. Cliquei mesmo assim. Era uma troca de mensagens entre minha mãe e minha irmã, começada uma semana antes do jantar. A Vera Drummond escrevendo para Camila. Deixa a Larissa aqui com as crianças. Ela não tem nada importante para fazer mesmo. O Rodrigo tinha razão. É como ter ajuda de graça. Ela deveria agradecer por ter algo útil para fazer. E a Camila respondendo. Concordo demais, mãe. Ela vai se sentir útil por uma vez. É um pouco triste, mas pelo menos funciona pra gente. Li 3 vezes, com calma. Relendo cada palavra como se meu cérebro estivesse precisando de tempo extra para processar o que os olhos já tinham entendido. Ajuda de graça. Ela deveria agradecer. É um pouco triste. Tirei prints. Mandei para o meu próprio e-mail. Apaguei o e-mail da caixa de enviados.
Fechei o histórico do navegador, coloquei o notebook de volta exatamente onde estava e fui embora da casa dos meus pais às 1 da manhã, com essas palavras queimando em algum lugar que não era bem o peito, era mais fundo. Dirigi sem música. As ruas de Campinas estavam quase desertas naquele horário. Luzes amarelas dos postes, semáforos piscando, um boteco com 3 pessoas na calçada que nem levantaram a cabeça quando eu passei. Cheguei no meu apartamento, sentei no chão da sala sem ligar a luz e fiquei assim por um tempo que eu não consigo medir. Então, peguei o celular e liguei para a tia Beatriz. Era 1h30 da manhã. Ela atendeu no segundo toque. Larissa. O que foi? Contei tudo. O anúncio, o momento com o horário do voo, as 30 pessoas olhando, o e-mail. Minha voz quebrou uma vez, exatamente quando li em voz alta a parte de ajuda de graça. Uma vez só. Depois, ficou firme. Quando eu terminei, ela ficou em silêncio por alguns segundos. O tipo de silêncio que não é vazio, é cheio de algo que a pessoa está escolhendo com cuidado. Larissa, eu tenho um quarto sobrando aqui no apartamento em cima do café. E preciso de uma mão no turno da manhã mesmo. A Galeria Litoral fica a 20 minutos daqui. Tia B, você pode ir embora. Você pode escolher você. A única pessoa te impedindo é você mesma. Desliguei às 2 da manhã. Às 6 eu estava fazendo mala. 3 malas. Meu equipamento fotográfico. O notebook, o cachecol bege com a câmera dentro. Deixei o avental da melhor tia do mundo pendurado no gancho da porta. Não precisava mais. 2 dias antes da viagem da minha família para o Nordeste, fui até a casa dos meus pais uma última vez. Era uma tarde de terça, sol forte, calor úmido de São Paulo, migrando para o interior. Minha mãe estava separando roupas de praia na sala. Camila estava no sofá no celular. Rodrigo estava no andar de cima, provavelmente em ligação de trabalho. Meu pai estava na poltrona com o jornal. Preciso falar uma coisa, eu disse. Minha mãe nem levantou o olhar. Se é sobre a programação das crianças, a Camila já te mandou tudo. Não é sobre isso. Respirei fundo, não de um jeito dramático. De um jeito de quem precisa de ar mesmo. Não vou ficar com as crianças. Tenho uma oportunidade de trabalho em Florianópolis. Estou saindo amanhã. Camila ergueu a cabeça. Meu pai baixou o jornal. Minha mãe ficou com as mãos paradas em cima de um biquíni cor-de-rosa. Que oportunidade? Minha mãe perguntou com a voz levemente enrijecida. Algo que venho construindo há 3 anos. Não devo detalhes. Larissa! Minha mãe levantou. Isso é um egoísmo absurdo. A Camila precisa de você. Toda a família planejou em cima disso. Planejaram em cima de mim sem me perguntar. Eu disse, com calma. Isso tem diferença. Rodrigo desceu a escada na hora errada, ou certa, dependendo do ponto de vista. Ficou na última degrau me olhando. Larissa, seja razoável. É 1 semana. Você não tem filhos, não tem marido. Sua agenda é flexível. Flexível. Essa palavra de novo, como se meu tempo não valesse nada, porque eu escolhia como gastava. Camila não disse nada por um momento longo. Depois veio com um ângulo que ela sabia que seria mais difícil para mim. Larissa, estou grávida de novo. 3 meses. Eu precisava te contar assim, mas eu precisava que você soubesse. Eu preciso de você. Eu olhei para minha irmã, para o rosto dela, que eu conheço desde que ela nasceu, para os olhos dela que sabiam exatamente o que estavam fazendo. Camila, você pode contratar uma babá. O Rodrigo ganha o suficiente. O que você não pode fazer é me contratar, porque eu nunca fui paga. Minha mãe recuou levemente, como se eu tivesse dito um palavrão. Se você sair agora, meu pai disse com a voz baixa, não espere que a gente vá de braços abertos quando você voltar. Entendo, eu disse.
E pela primeira vez, essas duas palavras significavam de verdade o que diziam. A viagem de carro de São Paulo para Florianópolis leva cerca de 8 horas. Eu levei 2 dias. Parei em Curitiba na noite do primeiro dia. Dormi num hotel simples de beira de estrada. Comi um misto quente no bar do lobby e assisti televisão sem prestar atenção em nada. Na manhã seguinte, acordei cedo e fiquei um tempo à toa olhando para o teto. Tinha medo. É isso que ninguém conta quando fala sobre partir. Tem medo junto. Não um medo paralisante, mas aquele medo baixo que fica no estômago como peso. E mesmo assim, eu levantei, dobrei as roupas que havia largado na cadeira, coloquei a câmera no banco do passageiro e continuei. Em algum ponto da Serra Catarinense, parei numa mirante que não estava sinalizado, só uma abertura na vegetação onde dava para ver o vale lá embaixo coberto de névoa. Fiquei lá uns 15 minutos. Tirei algumas fotos. O primeiro clique desde que havia decidido que aquela câmera era de uma vida nova. Quando cheguei no café da B, como eu chamava desde pequena, era quase 7 da tarde. Tia Beatriz estava na varanda com um avental de cerâmica manchado de argila vermelha e um sorriso que fazia o rosto dela parecer 20 anos mais jovem. Bem-vinda de verdade, ela disse. Não de volta. De verdade. Florianópolis em agosto tem um frio que a maioria dos turistas não espera. A ilha fica com aquela luz cinza e difusa que eu, fotógrafa, amava demais. O café da tia Beatriz ficava numa rua de paralelepípedo no centro histórico, fachada azul passada, vasos de alecrim na janela, o cheiro de bolo de fubá saindo desde as 5 da manhã, quando ela começava a assar. Meu quarto era no andar de cima. Pequeno, janela com vista para o telhado de telhas coloniais e um pedacinho do céu. Uma cama com colcha de tricô, uma escrivaninha de madeira clara, um espelho velho com moldura dourada descascando nas bordas. Mais bonito do que qualquer quarto que eu já havia tido. Na manhã seguinte, aprendi a fazer café passado no filtro de pano. Atendi clientes que me chamavam por nome depois da 3ª visita. Aprendi qual era o bolinho favorito do senhor que vinha todo dia às 8h15 antes de abrir a banca de revistas ali na esquina. Aprendi que o silêncio de trabalhar num lugar onde as pessoas escolhem estar é completamente diferente do silêncio de servir na casa de alguém que te acha garantido. E na tarde do 2º dia, fui conhecer Marcos Alves. A galeria litoral era menor do que eu havia imaginado pelas fotos, mas era sólida. Luz natural entrando por clarabóias, paredes de cimento queimado, fotografias em grandes formatos emolduradas com precisão cirúrgica. O tipo de lugar que leva a arte a sério sem precisar gritar isso para ninguém. Marcos tinha uns 50 anos, óculos de armação grossa, camiseta de linho, sandália de couro. Parecia mais professor de filosofia que galerista. Apertou minha mão com as 2 mãos dele, como quem cumprimenta de verdade. Larissa Drummond. Finalmente. A Beatriz havia me falado muito de você. Mas as fotos falam por conta própria. Ele me mostrou a galeria. Comentou peças de outros artistas que estavam em exposição. Me fez perguntas que ninguém nunca havia feito. O que você vê quando olha para uma pessoa antes de fotografar? O que você busca no enquadramento? Como você decide que um momento acabou? Ninguém havia me perguntado sobre o meu processo antes. Nunca. Ele parou na frente de um monitor onde meu portfólio estava aberto. A foto que ele havia ampliado era de uma senhora que eu havia fotografado em Pinheiros 2 anos atrás. Ela estava sentada num banco de praça com uma sacola no colo, olhando para um pombo que estava a uns 2 metros dela. Não havia drama nem foto. Só ela, o pombo e uma tarde de quarta. Essa aqui.
ele disse. Essa foi a que me fez te procurar. Tem uma quietude nela que é quase insuportável. Você não vê uma senhora no banco. Você vê alguém esperando por algo que pode não vir. Como você encontrou ela? Eu passava por ali todo dia. Ela estava lá semanas. Nunca ninguém parava. Exato. Ele me olhou. Você consegue ver quem o mundo passa por cima. Isso não se aprende. Larissa, quero te oferecer uma exposição solo. 15 peças. Abertura em 6 semanas. Nós cobrimos impressão, moldura e divulgação. Você fica com 60% das vendas. Assinei o contrato numa tarde de terça com o sol entrando pela janela do escritório dele e uma xícara de café que esfriou porque eu não conseguia parar de ler cada linha como se fosse a primeira vez que meu nome aparecia num documento que dizia que eu tinha valor. Artista Larissa Drummond. Fiquei olhando para essa linha por mais tempo do que vou admitir. A exposição se chamaria Mulheres Invisíveis. Retratos de quem o mundo não para ver. As 6 semanas que se seguiram foram as mais intensas da minha vida. Trabalhava no café de manhã. À tarde ficava no pequeno ateliê que havia alugado para edição e impressão. À noite, conversava com Marcos sobre seleção de peças, sequência narrativa, iluminação da galeria. Aprendi mais sobre o meu próprio trabalho nessas conversas do que em 3 anos sozinha. Minha família ia e voltava do Nordeste. Os voicemails foram chegando. Minha mãe. Larissa, você sabe que está destruindo essa família, né? Espero que consiga viver com isso. Minha mãe de novo. Seu pai está arrasado. Mal comeu no jantar ontem. A Isabela perguntou onde foi a tia. Camila, num tom diferente, mais suave, o que era quase mais difícil. Larissa, eu não entendo por que está fazendo isso comigo. Você é minha irmã. Você não liga mais. E então a mensagem que chegou fundo, mais fundo do que deveria. Você vai acabar sozinha, sabia? Igual a tia Beatriz. É isso que você quer para sua vida. Igual a tia Beatriz. Fiquei olhando para essa frase por um longo tempo. Tia Beatriz que acorda todo dia e vai para o lugar que construiu, que tem clientes que gostam dela, que faz algo com as mãos que continua existindo depois que ela sai da sala. Tia Beatriz que 20 anos atrás escolheu uma vida que a família não aprovava. E hoje, com 58 anos, parece a pessoa mais inteira que eu conheço, igual a tia Beatriz. Eles queriam que isso me assustasse. Só me deu vontade de ligar para ela e agradecer. Desliguei o celular e fui trabalhar. A noite da abertura. 6 semanas depois de ter saído de São Paulo com 3 malas e um cachecol bege. Eu estava no centro da galeria às 7 da tarde, vestido azul marinho simples, cabelo solto pela primeira vez em muito tempo, um batom que eu havia comprado 2 dias antes e quase não usei porque me pareceu demais e que usei mesmo assim. 15 fotografias nas paredes, grandes, emolduradas em preto simples, iluminadas de um jeito que Marcos havia ajustado por 3 horas na tarde anterior até ficar certo. 50 pessoas, artistas locais que eu havia conhecido através de tia Beatriz, colecionadores que Marcos havia convidado, uma repórter da revista Ilha que Marcos havia chamado para cobrir a abertura, pessoas que haviam vindo especificamente para ver o meu trabalho. Meu trabalho nas paredes com etiquetas de preço que me faziam tontear quando olhava diretamente. Tia Beatriz apareceu do meu lado com uma taça de espumante. Como você está? Com medo, admiti. E se ninguém comprar nada? Alguém já comprou, ela disse, apontando discretamente com a cabeça. Uma mulher de uns 60 anos, cabelos brancos, colar de pedras verdes, estava parada em frente à foto da praça. O bolinho de papel vermelho, indicando que a peça havia sido vendida, já estava ao lado da plaquinha. Dona Marta.
Tia Beatriz sussurrou. Ela tem mais arte boa nessa casa dela em Jurerê do que muita galeria tem de acervo. Eu estava no meio de uma conversa com a repórter da revista quando a porta da galeria abriu e o meu estômago desabou. Camila. Com o vestido errado para o evento, ainda levemente bronzeada do Nordeste, olhos percorrendo o espaço com aquela expressão que eu reconhecia bem, a expressão de quem chegou num lugar que não entende e não quer admitir. Rodrigo estava atrás dela, sem gravata por uma vez. Eles me encontraram no meio da galeria. Larissa. Camila veio com os braços abertos, como se fôssemos nos reencontrar depois de um naufrágio. A gente estava tão preocupada, você simplesmente sumiu. 5 convidados ao redor viraram discretamente os olhos para nós. Camila. Mantive a voz baixa e calma. Não esperava vocês aqui. A gente teve que vir. A mãe achou seu Instagram. Meu pai ficou sem saber o que fazer. Ela olhou rapidamente para as fotos nas paredes, para o espumante nas mãos das pessoas, para as etiquetas de preço. Você fez tudo isso? Quando você aprendeu a fotografar? Há 3 anos. Você nunca perguntou o que eu fazia com meu tempo. Rodrigo se aproximou, aquela postura de advogado que ele carrega em todo lugar, inclusive em galeria de arte em Florianópolis. Larissa, bom lugar. Ele disse isso como se fosse um elogio e uma avaliação ao mesmo tempo. Ficou olhando para a fotografia mais próxima, com a cabeça levemente inclinada. Camila suspirou daquele jeito dela. Larissa, tenho uma notícia. Estou grávida de novo. 3 meses. Sei que não é o momento, mas você precisava saber. E eu precisava te dizer pessoalmente que eu preciso de você. Com o Rodrigo do jeito que está no trabalho, e com a mãe sem paciência para a criança, e agora mais um bebê vindo, eu preciso que você volte. Olhei para minha irmã, para o rosto dela que eu conheço há quase 30 anos, e pensei em quanto tempo levei tentando merecer um lugar na vida dela e da minha família que já era meu por direito. Camila, parabéns pela gravidez, de verdade, mas não vou voltar para São Paulo para ser babá. Você pode contratar alguém. Vocês têm condição. Isso não é a mesma coisa. Ela ficou levemente ofendida, como se eu tivesse sugerido algo absurdo. Não é, concordei, porque alguém contratado tem horário e salário e folga. Eu nunca tive nenhuma dessas coisas. Tia Beatriz apareceu do meu lado. Não disse nada. Ficou ali. Rodrigo tomou a palavra com aquela autoridade de tribunal que não funciona aqui. Larissa, com o devido respeito, isso aqui é uma coisa de família. Não é para ser discutida em público. É uma coisa de família. Dona Marta, a colecionadora que havia comprado minha fotografia mais cara, estava próxima o suficiente para ouvir e não fez nenhum esforço de fingir que não ouvia. Engraçado, ela disse calmamente. Eu acabei de pagar R$ 4.000 pelo trabalho dessa moça. Não me parece que é uma passatempo. O ar na galeria ficou diferente, mais quieto. Camila estava com os olhos começando a encher. Reais dessa vez, eu acho. Larissa, eu não sabia que você se sentia assim. Não sabia porque nunca perguntou. Ela não disse mais nada. Rodrigo colocou a mão no ombro dela. Eles foram embora sem fazer cena, o que foi a coisa mais elegante que já vi Rodrigo fazer. Minha mãe e meu pai chegaram 40 minutos depois. Minha mãe de casaco bege, o bom, que ela só usa para ocasiões. Meu pai de blazer, levemente desconfortável, olhando para o espaço com a expressão de homem que entrou numa exposição de arte sem querer. Minha mãe atravessou a galeria em linha reta até mim. Larissa. A voz dela tinha aquela camada dupla que eu havia aprendido a decodificar aos 7 anos de idade. A superfície calma e o gelo embaixo. Mãe, não esperava vocês. Claro que viemos. Você desapareceu.
Deixou a família numa situação impossível. Os filhos da Camila ficaram com a vizinha a viagem toda. Sua irmã chegou do Nordeste estressada. Seu pai não dormiu direito. Respirei fundo. Mãe, tenho algo que preciso que você escute. Peguei o celular. As mãos não estavam tremendo. Achei que fossem tremer. Não tremeram. Esse é um e-mail que você mandou para Camila uma semana antes do jantar de vocês. Ela não tem nada importante para fazer mesmo. É como ter ajuda de graça. Ela deveria agradecer por ter algo útil para fazer. O rosto da minha mãe ficou branco. A Camila respondeu. Ela vai se sentir útil por uma vez. É um pouco triste, mas pelo menos funciona para a gente. Silêncio total ao redor. A repórter da revista estava de caneta na mão. Não estou lendo isso para envergonhar ninguém, disse. Estou lendo porque quero que entendam por que fui embora. Eu era serviço para vocês, não era família. E serviço pode pedir demissão. Meu pai disse baixinho. Larissa, onde você achou? Não importa onde encontrei. Importa que foi escrito. Minha mãe tentou recuperar o controle. Isso foi tirado de contexto. Era uma conversa particular. Contexto, meu pai repetiu, mas sem convicção. Tia Beatriz, do meu lado, não disse uma palavra. Ficou de pé, imóvel como uma parede gentil. Meu pai foi o primeiro a ceder. Ele olhou para o chão, depois para mim, depois de volta para o chão. Fez aquela coisa que os homens da geração dele fazem quando chegam num lugar que não sabem nomear. Ficou quieto de um jeito diferente do quieto de costume. Minha mãe saiu primeiro, virou de costas com aquela rigidez de quem está segurando muita coisa e não vai deixar cair aqui. Meu pai foi atrás. Na porta ele parou por meio segundo. Não virou. Continuou. Fiquei olhando para o espaço onde eles haviam estado. Marcos chegou do meu lado com uma taça de espumante que eu não havia tocado. 20 anos de galeria, ele disse baixinho. Nunca vi uma abertura assim. É bom ou ruim? Ele pensou por um instante. É verdadeiro. E verdadeiro dura mais. Naquela noite vendi 8 das 15 peças, R$32 mil em vendas, 19.200 para mim, mais do que eu havia ganhado em 4 meses de contabilidade. Dona Marta me chamou alguns dias depois por meio do assistente dela. Queria me encomendar uma série de fotografias da Lagoa da Conceição para o apartamento novo dela em Jurerê. A repórter me mandou um e-mail dizendo que o perfil seria publicado na edição do mês seguinte. E meu pai me mandou uma mensagem 2 semanas depois. 3 frases. Vi a matéria na revista. Suas fotos são bonitas de verdade. Estou orgulhoso. Guardei essa mensagem. Não respondi imediatamente. Fiquei um tempo com ela sem saber o que fazer. Às vezes, as coisas que chegam tarde ainda chegam, e isso já é alguma coisa. Hoje moro no mesmo quarto com vista para o telhado colonial. Trabalho o turno da manhã no café da tia Beatriz. Tenho uma segunda exposição abrindo em 3 meses. Essa série se chama Bordas, Fotos dos Limites. Onde a família termina, onde o eu começa, onde a obrigação vira exploração, onde a exploração vira escolha. Minha irmã e eu trocamos mensagens às vezes. Ela teve a bebê, mandou foto. Mandei presente e felicitações. Não mais do que isso. Não menos. Minha mãe não entrou em contato desde a galeria. Talvez entre um dia. Talvez não. Meu pai, às vezes, manda notícias curtas sobre o tempo em Campinas, sobre o cachorro do vizinho, sobre uma série que começou a assistir. Pequenas coisas. Eu respondo com pequenas coisas de volta. Não sei o que isso vai virar, mas não preciso saber agora. O que eu sei é o seguinte. A câmera que comprei num impulso desesperado ainda está na prateleira do meu ateliê. Ao lado dela tem uma câmera nova, comprada com dinheiro que eu mesma ganhei, fazendo algo que eu amo.
As duas importam. Uma me ensinou a olhar, a outra prova que alguém olhou de volta. Outro dia, fui caminhar de manhã cedo, antes do turno do café, e parei na beira da lagoa. Tinha uma mulher lá, uns 70 anos, sentada num banco com um chapéu de palha, olhando para o horizonte sem pressa nenhuma. Ela não estava esperando nada, só estava ali, presente. Peguei a câmera, fotografei. Depois me sentei no banco do lado. E fiquei eu também um pouco olhando para o horizonte presente. Não sei se existe um jeito certo de terminar uma história como essa. Só sei que essa tarde ao lado da lagoa foi a primeira vez em muitos anos que não senti que precisava ir a lugar nenhum. Que não havia nada que eu devesse estar fazendo em vez disso. Que o momento onde eu estava era exatamente o momento certo. Talvez seja isso. Talvez seja só isso.